E aí galera, tudo bem? Hoje daremos início à aula 2 da nossa série de vídeos sobre o Valuation, né? E hoje a gente vai vir com o tema de medidas de desempenho. E por que que a gente vai falar sobre medidas de desempenho? Porque aqui nós consideramos que essas medidas de desempenho nós conseguimos entender melhor o negócio e também fazer comparações futuras com o custo de capital total, o custo de capital próprio, o custo de capital de terceiros, enfim, vários outros meios, né, de a gente analisar se o negócio ele é bom ou não. Então você pode ver que essa série de vídeos, além de mostrar e a gente entender o valuation mesmo, a gente entende outras medidas, outras capacidades, né, que conseguimos entender se uma empresa ela é boa, se uma empresa ela está dando lucro, enfim, e várias outras, se não é boa, se é ruim, enfim, e várias outras questões. E então é mais ou menos isso, né? A gente vai estudar aqui mais ou menos nessa parte um, né? Que vai ter uma parte um e a parte 2 dessa aula de medidas de desempenho. A gente vai estudar mais ou menos os indicadores financeiros básicos de desempenho operacional, né? Enfim. Mas antes disso, eu queria colocar algumas questões que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar e entender certas coisas, né? Por exemplo, o NOPAT, o EBITDA, o EBIT, margem EBITDA, por exemplo, são questões que é muito bom de se a gente se analisar. E EBITDA, EBIT, o NOPAT, a gente vai estar falando sobre isso por toda a série de vídeos que a gente for fazer, né? Enfim, então vamos falar um pouco do NOPAT. Eu não trouxe aqui definitivamente uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício para vocês, mostrando efetivamente onde está o NOPAT, onde está o EBITDA, onde está o EBIT, enfim. Não trouxe, mas eu vou explicar. Eu creio que vai ficar claro, muito claro, para vocês onde cada um desses se encontra numa DRE, por exemplo. Enfim, e lá na frente a gente vai estar já movido nas planilhas e vocês vão poder analisar e ver isso efetivamente. E aqui eu quero trazer de forma muito mais teórica nesse sentido para vocês entenderem, igual eu falei na aula anterior. Enfim, o NOPAT ele é o resultado operacional após o imposto de renda. Antes do NOPAT vem o EBIT, que é o lucro operacional de uma empresa antes da dedução de juros e impostos. E antes do EBIT é o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, o resultado líquido depois do imposto de renda é o NOPAT. O resultado antes do imposto de renda é o EBIT. E o lucro bruto é quando nós chamamos de EBITDA. Por quê? O lucro bruto, ele está lá, você só vai tirar o CMV, o custo de produtos vendidos, enfim, custo de serviço, coisas desse tipo, né? E aí você vai ter o lucro bruto. E aí, para chegar no EBITDA, você vai tirar tudo, né? Nessas questões, despesas operacionais, enfim, despesas financeiras, etc, etc. Depreciação, amortização, enfim. Quando você tira tudo, você chega no EBIT. E aí depois você tira o imposto de renda e você chega no NOPAT. É basicamente isso, não tem, é muito objetivo. Como eu falei, vai ficar muito fácil de entender quando a gente vê lá nas planilhas e assim, muito objetivo. Aí a gente traz agora já a margem EBITDA, que já é uma medida de desempenho, né, do negócio, que é a relação entre EBITDA e vendas, revela a capacidade de caixa da empresa. Então a gente consegue medir qual é a capacidade de caixa da empresa nesse sentido, o que é bastante interessante. E aqui eu também trouxe uma medida muito interessante, que é a cobertura de juros, né? A cobertura de juros, ela mede, por exemplo, vamos identificar aí o EBITDA sobre as despesas financeiras. Vamos dizer que a gente fez a conta e deu 7, né? 7 vezes. Isso significa que a empresa gerou caixa operacional derivado de sua atividade principal equivalente a 7 vezes suas despesas com juros do exercício. Ou seja,
a gente tem as nossas despesas financeiras, despesas com juros, e vamos dizer lá, deu 2, 3, 4 vezes. Isso significa que a gente está gerando caixa equivalente a 4, 5 vezes as nossas despesas financeiras, o que é muito bom, o que mostra uma capacidade de geração de caixa da empresa em relação à sua operação muito constante, muito eficaz, muito robusta, né? Enfim, e aí é uma análise muito boa de se entender nesse caso. A gente buscar entender qual é a capacidade de geração de caixa de uma empresa em relação às suas despesas é muito interessante sobre isso. E também a margem EBITDA, em saber qual é a geração de caixa em relação às suas receitas, quanto, né, que gera de caixa relacionado às suas vendas, é muito interessante também. E isso a gente vai entender algumas coisas também conforme o andar da carruagem. Então aqui a gente vai já para uma questão também, né, sobre ativos e investimento nesse caso. E aqui, por que a gente vai citar isso? Porque a gente vai falar sobre ROI e, né, o retorno do investimento e o retorno do patrimônio líquido, e isso daqui é de extrema importância. Isso vai buscar muita coisa para a gente entender certas coisas, o porquê o ROI é calculado de um jeito, enfim, etc, etc. Então, ativos são financiados por recursos próprios e passivos de funcionamento e onerosos, certo? Então, todos os ativos que uma empresa possui, detém, eles são financiados por recursos próprios, ou seja, o recurso que os sócios destinam à empresa, né? O que está ali no patrimônio líquido, e os passivos de funcionamento e onerosos. Agora vamos entender o que são passivos de funcionamento e onerosos. Os passivos de funcionamento, eles são geralmente de caráter cíclico, com maturidade de até 1 ano e de ônus financeiro, como fornecedores, salários, encargos sociais, impostos sobre vendas, enfim. Tá até errado ali o sobre, mas paciência. Passivo oneroso, incorre em despesas com juros, como empréstimos e financiamentos. Então a gente pode entender ali, né, que por exemplo, o nosso fornecedor, a gente paga o fornecedor referente a uma mercadoria que posteriormente a gente vai vender, que a mercadoria está em estoque. Lá em estoque no balanço patrimonial é o que? Um ativo. Então, viu que os recursos de passivo de funcionamento, ele financia o nosso ativo. Passivo oneroso também, empréstimos e financiamentos. A gente pega um empréstimo no banco de 50 mil reais e a gente faz uma aquisição de uma máquina. Ou seja, a gente pegou ali um passivo e financiou o nosso ativo, que no caso seria a máquina, que lá no balanço patrimonial ele fica em máquinas e equipamentos, por exemplo. Então, como é que a gente pode calcular o investimento a partir dessas duas, né, questões, né, tanto do passivo de funcionamento quanto do passivo oneroso? Então, a gente vê, o investimento ele pode ser o passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Então, você vai lá na DRE, no balanço patrimonial, enfim, quais são as informações que você tiver, você vai buscar todos os empréstimos e financiamentos, você soma, você obtém ali o passivo oneroso. A partir disso, você pega o patrimônio líquido total, soma com ele e você vai ver qual é o investimento. O investimento também ele pode se dar pelo ativo total menos o passivo de funcionamento. Então, você consegue medir certas dessas coisas, né? E aqui você pode, muitas vezes você toma um pouco de cuidado em alguns balanços patrimoniais, enfim, em algumas demonstrações de resultado, você pode encontrar empréstimos e financiamentos em passivo circulante, porque são já dívidas que estão a um passo de serem pagas, né? E já no passivo de funcionamento, você vai ver também muito das contas, né? Muito como um passivo circulante, mas também você pode encontrar no passivo não circulante. Então toma um pouco de cuidado, analisa melhor e assim para você não acabar errando. E aqui a gente já entra, né? Foi muito rápido esses dois pontos, porque realmente é uma coisa muito rápida, muito, enfim, algo que a gente vai passar um pouco mais, assim, menos cautela, enfim, a gente vai conseguir analisar isso de forma mais interessante conforme o tempo for passando, certo? Então agora a gente vai falar sobre o ROI, o retorno do investimento. O ROI, a gente consegue calcular ele
através do NOPAT dividido pelo investimento. Então a gente consegue calcular a partir disso, né? Só que o ROI ele pode ser decomposto a partir da margem operacional e do giro de investimento, que no caso seria a margem operacional líquida do imposto de renda vezes o giro de investimentos, você consegue calcular o ROI. Só que o que seria essa margem operacional líquida do imposto de renda? Seria o NOPAT dividido sobre as vendas, e aí você encontra essa margem operacional líquida, e o giro de investimento seria a venda dividido sobre investimento. Então, quando você multiplica essas duas coisas, você encontra também o ROI. E aí você entende que o retorno sobre o investimento ele pode variar a partir da lucratividade das vendas e do giro de capital investido, né? Toda empresa ela deve buscar a estrutura de margem e giro que maximize o ROI, de acordo com as suas características operacionais. Então isso demonstra para a gente que o ROI, além de NOPAT investimento, a gente pode calcular também sobre a questão da margem operacional e dos giros de investimento, né? É muito interessante isso. E aqui eu quis comentar antes disso, antes de falar um pouco do ROI, né? Tipo, o ROI, por exemplo, o que está ali embaixo já, né? O ROI ele revela quanto o negócio foi capaz de gerar de retorno aos proprietários de capital, ou seja, a eficiência da empresa em gerar lucro de seus ativos operacionais para remunerar seu financiamento. Só que a gente consegue entender a partir da formulação da decomposição, né, da margem operacional vezes o giro de investimento, porque a margem operacional ela é uma medida de lucratividade, que indica quantos por cento da receita de venda se transformou em lucro operacional, né? O giro dos investimentos é uma medida de eficiência, revelando quantas vezes o capital investido na atividade da empresa se transformou em vendas, girou no período, né, no caso, né? Enfim, então a gente consegue calcular isso e foi o que eu falei. A gente vê que o ROI ele pode variar a partir da lucratividade, a partir desses pontos, entendeu? Então a gente consegue calcular o ROI a partir disso. Então muitas das vezes você não vai ter o ROI ali, você vai ter que calcular, enfim. Hoje a gente consegue já em muitos lugares, muito fácil, né? Mas vamos dizer que você está ali numa empresa que não seja de capital aberto, por exemplo, em que a gente tem uma facilidade melhor de encontrar já mastigado esses pontos. Então ali você vai acabar conseguindo calcular isso, né? E aí você pode medir ali um valuation, né? Porque valuation ele é muito interessante, ele é muito requisitado em vários lugares, porque justamente quando a empresa ela vai entrar em capital aberto, como é que é validada, como é que é colocada o valor de suas ações? É a partir de um valuation, por exemplo. Então é muito interessante a gente entender isso nesse quesito, né? Uma coisa muito interessante também de falar do ROI nesse sentido é algumas questões. Por exemplo, não calcular o ROI através do valor de mercado, porque muitas vezes a gente entende o quê? Que o ROI ele é o nosso capital investido, né? E pode ser que você calcule o ROI através do valor de mercado, considerando que o valor de mercado ele é o seu capital investido, mas não necessariamente. Lembra o que a gente falou da aula 1 lá? Enfim, ou seja, o valor de mercado, ele não incorpora, né? Pois esse valor ele não incorpora expectativas futuras de crescimento, cujos retornos esperados não são incorporados no NOPAT, por exemplo, né? Enfim, outra questão também é sempre recomendável a gente comparar o ROI com o custo total de capital, porque a gente consegue entender a medida certa em que o nosso retorno sobre o investimento ele está gerando no nosso custo total de capital. Então a gente vai ver, porque por exemplo, vamos dizer que o nosso ROI ele tem ali 15%, só que o nosso custo total de capital ele está ali por volta dos 16%. Então o nosso retorno sobre o investimento ele está menor que o nosso retorno, o nosso custo total de capital, e isso talvez não seja tão bom na empresa, né? A gente entender essa questão. Outra questão muito importante é a gente analisar a possível sazonalidade de aumento no ROI, porque isso pode ser medido por várias questões, né? Por exemplo,
O ROI ele pode se elevar pelo menos em um curto prazo diante de períodos de retração da atividade econômica ou até como reflexo de cortes de despesas essenciais para a continuidade da empresa, como P&D, treinamento, etc. Apesar de uma eventual elevação do ROI nessa situação, é importante ter-se em consideração na avaliação que as medidas tomadas sugerem um comportamento positivo na taxa de retorno, porém com duração efêmera, podendo causar sérios problemas de competitividade para a empresa no futuro. Então, não se deve ignorar, ainda que o ROI é uma medida de um único período, a qual desconsiderava eventos que podem ocorrer após o período de cálculo. Isso é extremamente interessante. A gente entender essa sazonalidade do ROI de uma empresa em específico que pode acabar tendo ROIs inconstantes, por assim dizer, e a gente entender, será que isso é de fato medido a gestão da empresa, na qual eles aplicam o capital investido, ou é feito por sazonalidades no qual o setor empresarial que a empresa, enfim, foi redundante, mas no setor empresarial que a empresa está inserida, nesse sentido. Então é muito interessante a gente analisar e ver essa sazonalidade do ROI. Uma outra questão muito interessantíssima do ROI é que ele pode estar inflado à medida que os ativos envelhecem. Por exemplo, empresas que envelhecem sem repor novas tecnologias ou deixam de promover a modernização de seu processo operacional podem também apresentar maior crescimento do ROI no curto prazo, colocando em risco, porém, a sua continuidade no longo prazo. Esse comportamento ascende da taxa de retorno é motivado pela depreciação acumulada e não pelo crescimento e qualidade dos investimentos. Ou seja, se você tem ali, você fez um investimento em uma máquina de R$1.000, no ano 1 vai ser R$1.000, né? Você considera R$1.000, mas existe a depreciação, né? E ali você, no ano 0 foi R$1.000 e no ano 1, vamos dizer que já desce para R$750 ali esse valor, né? Ele vai decrescendo de R$250 por ano, por exemplo. Então, quando você vai vendo isso, o seu ROI ele vai aumentando essa medida, porque você tem investimento menor, não é? E aí, quando você tem um investimento menor, o seu ROI ele aumenta. Então, se você não consegue, modernizar o seu processo operacional, você vai ter um ROI muitas vezes alto que não é compatível com o que a empresa faz, né? Enfim, isso é muito interessante, é muito passível de se ver isso. Assim, de certa forma, né? Então a gente consegue ver isso muito fácil. Agora vamos para uma coisa muito interessante, que é o crescimento do NOPAT, né? Uma informação essencial na avaliação de empresas é a taxa de crescimento futuro esperado de seus resultados operacionais. Enfim, é uma metodologia bastante adotada para estimar o crescimento dos lucros. É desenvolvida a partir dos fundamentos da empresa. De outra maneira, a taxa de crescimento dos lucros é formada por oportunidades de investimento em ativos operacionais e pelo retorno gerado por essas decisões. E aí a gente vai conseguir medir a taxa de crescimento do NOPAT, né? A partir da taxa de reinvestimento do NOPAT vezes o ROI, como está aí, né? A taxa E aí a gente entende que a taxa de reinvestimento, e como é que a gente vai calcular, a taxa de reinvestimento no NOPAT? A taxa de reinvestimento no NOPAT, ela expressa a proporção do lucro operacional apurado no exercício, que é reinvestido em ativos operacionais fixos, líquidos de depreciação, conhecidos por gastos de capital, CAPEX e capital de giro. Ou seja, fica a expressão, a taxa de reinvestimento do NOPAT é igual ao CAPEX menos a depreciação, mais a variação de capital de giro, tudo isso dividido pelo NOPAT. Então aí, a partir daí, a gente vai encontrar a taxa de reinvestimento. Então, ela é definida a partir de uma expectativa de crescimento dos investimentos na empresa e dos resultados futuros esperados. Empresas com variações mais destacadas em suas atividades
e, em consequência, com maior volatilidade desses indicadores, podem exigir que se adote uma taxa média anual de reinvestimento do NOPAT para períodos futuros. Ou seja, é muito interessante, porque você vê empresas que vão ter uma taxa de crescimento, de reinvestimento do NOPAT ali inconstante, e pode ser que porque seja uma uma peculiaridade de suas atividades. Então é interessante colocar uma taxa média anual nesse sentido, né? E aí a gente vai entender isso melhor, acho que na prática aqui, né? E na prática vai ter um exemplozinho aqui que eu vou trazer, né? Uma empresa, ela projeta um EBIT, né, de 540 milhões para o ano de 20x1 aí. Sua alíquota de imposto de renda é de 34%. O ROI padrão da empresa atinge a taxa anual de 18,5%. No exercício de X1, a empresa realiza investimentos operacionais líquidos, que é o CAPEX menos a depreciação, de 114 milhões e investimento em giro de 120 milhões. Observe que aqui ele já deu o CAPEX menos a depreciação, mas ele poderia ter dado o CAPEX, o capital investido em máquinas, e é isso, né? O CAPEX ele é isso, né? É o dinheiro que você despende para aquisição ou expansão de ativos fixos produtivos, como máquinas, equipamentos, instalações, P&D, edificações, etc. Enfim. E aí, se ele poderia já dar o CAPEX para a gente e dar a depreciação, e a gente teria que fazer, só que ele já deu o valor do CAPEX menos a depreciação, que foi de 114 milhões. Então, quando a gente joga isso na fórmula aqui, a taxa de reinvestimento do NOPAT, né, que é CAPEX menos depreciação mais variação de capital de giro dividido sobre o NOPAT, vai ficar 114 mais 120, né, que seria o CAPEX menos a depreciação mais a variação do capital de giro, dividido sobre... A gente vai calcular isso no NOPAT a partir do 540 milhões, que nesse caso é o EBIT, né? E a gente vai subtrair e a gente vai multiplicar pelo imposto, pelo resultado do imposto de renda. Enfim, que nesse caso aí daria 540 vezes 1 menos 34, que é imposto de renda, que vai dar 56%. 56% não, 66%. Me perdi. Então, quando a gente vai aqui para entender como é que é a taxa de reinvestimento do NOPAT, vai ser os 114 milhões, que é a CAPEX menos a depreciação, mais a variação do capital de giro, que é os 120 milhões. Dividido isso sobre o NOPAT, que vai ser os 140 milhões, né, que é o EBIT, vezes, né, porque ele fala que é a líquida do imposto de renda, vezes 1 menos 0,34. Então, a gente encontra ali uma taxa de reinvestimento do NOPAT de 65,66%. E aí, agora, a gente vai para a taxa de crescimento do NOPAT, que é justamente, pega isso, a taxa de reinvestimento do NOPAT, e multiplica pelo ROI. E a gente encontra que a taxa de crescimento do NOPAT foi de 12,1%. E agora, uma questão muito interessante. Vamos dizer que a gente quer que a gente vai adotar ali um crescimento do NOPAT de 6,9% e um ROI de 16%. Como é que a gente calcula a taxa de reinvestimento esperada? É simplesmente a gente fazer o contrário, né? 6,9%, que seria o NOPAT, a taxa de crescimento do NOPAT, dividido pelo ROI. E a gente encontra a taxa de reinvestimento do NOPAT aí, que seria, nesse caso, de 43,1%, né? E assim, é mais ou menos isso, galera, o que eu vou passar aqui nessa parte 1. A parte 2 vai vir rapidinho, né? E no qual que a gente vai falar sobre o ROI, a taxa de crescimento do lucro líquido, a gente vai desmembrar um ROI um pouquinho, né? Enfim, a gente vai entender, a gente já vai começar a entender ali o que é o CAI, né? Que, enfim, a gente vai ver na próxima aula, que nesse caso é o custo dos empréstimos e financiamentos, né? Custo da dívida, o CAI. Enfim, e aí a gente vai ver na próxima aula. No mais, é muito isso. A LinkedIn vai estar aí na descrição. Minha outra rede social vai estar aí, o Instagram vai estar aí na descrição. Qualquer coisa pode mandar mensagem e é isso.